Olá, internauta da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas no Brasil. Para você que gosta de discutir temas de gestão governamental, temas de Estado, estamos aqui trazendo hoje mais um ponto muito importante que está na pauta das discussões sobre gestão pública no Brasil de hoje, que é a gestão de desempenho no setor público. O que é desempenho? Como é que se mede? O desempenho tem alguma influência no resultado da prestação de serviços públicos ou não tem? Nós vamos discutir isso hoje e para trouxemos aqui duas colegas especialistas em políticas públicas e gestão governamental, Alexandra e Marisaura, que trabalham e pesquisam com esse tema já há muito tempo e que tem aqui uma grande bagagem para trazer e discutir com a gente. Eu vou começar falando aqui à minha direita com a Marisaura. Marisaura Camões, ela é PPGG da nona turma, atualmente é responsável pela coordenação geral do Genova, Laboratório de em Governo da ENAP, é formada em Psicologia pela UNB, especialista em gestão pela ENAP, mestre em gestão de pessoas e organizações pela UNB, doutorando em administração pública. Também é professora da ENAP em diversos programas de pós-graduação. Marisaura, essa palavra é desempenho, né? Ela é muito falada, muitas pessoas usam essa palavra, às vezes sabendo ou não sabendo o que ela significa. Hoje em dia esse tema está na pauta de buscar melhores resultados. Recentemente teve a MP da Liberdade Econômica, que já está sendo muito discutida na sociedade, que busca uma melhor eficiência no setor privado, e o setor público está buscando melhor eficiência, está buscando melhor desempenho do seu pessoal e melhor desempenho na busca de resultados? Então, Alex, obrigada pelo convite aqui da Nesp, a parceria aí com a Alexandre de longa data, a gente estuda esses temas de gestão de pessoas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é que desempenho, quando a gente fala a gestão do desempenho, as pessoas remetem à avaliação de desempenho. Aquele formuláriozinho anual que a gente recebe, que a chefia preenche, com notinhas, se você é assíduo, se você é produtivo, comprometido. E gestão de desempenho não é isso, né? Isso é uma ferramental para tentar avaliar desempenho. Quando a gente quer falar de desempenho, a gente está falando de um conceito, um construto comportamental. O que leva a pessoa a fazer ter determinado comportamento no ambiente de trabalho. Então, não é uma coisa unidimensional, com uma causa e efeito muito explícita, é um construto que a gente tem que avaliar de forma mais ampla. Então, quando a gente fala do que é gerir desempenho, envolve uma série de ações muito além do que simplesmente aquela questionário da avaliação que vem. Se você fez um curso, você gostou do curso, como está o material, o que poderia melhorar, não é só esse questionário, é muito além disso. E aquele questionário que a maioria das carreiras tem, de avaliação que normalmente feito pela chefia, que ele vem uma vez por ano e você tem que avaliar coisas a respeito da pessoa. E normalmente são aspectos bem subjetivos, pouco observáveis. Dá margem para outros critérios de percepção política. E aí todo mundo, na verdade, normalmente o que acontece na maioria das organizações é que todo mundo dá 10 para todo mundo, Todo mundo tira 10 nas avaliações, isso acontece em 100% dos órgãos que têm avaliação de desempenho. Se tem um gerente que dá nota baixa, ele vai enfrentar, em alguns casos até procede por assédio moral. Ele vai se perguntar assim, qual a razão, ele tem que justificar por que não deu 10. Exatamente. Então eu vou te castigar e dar 7. Exatamente. Ele acaba funcionando mais como um mecanismo de punição do que de mensuração de desempenho e correção de lacunas. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é diferenciar. Então, quando a gente estuda desempenho, o que me mobiliza, por exemplo, estudar desempenho, é entender o que as pessoas a se comportarem fazendo melhores entregas no ambiente de trabalho. O que determina isso? Então, tem vários fatores que determinam desempenho no trabalho. E o tipo da pessoa também, Às vezes, o que cada pessoa espera, que ela tem que ter, as condições que ela tem que ter para se desempenhar melhor no trabalho, não é a mesma coisa que a outra pessoa espera. Isso é uma das questões. Por exemplo, primeira coisa, desempenho é uma coisa muito individual. O que me leva a desempenhar melhor no trabalho não vai ser a mesma coisa que você, não vai ser a mesma coisa que a Alexandra. Então, essa tentativa de padronização geral, ela já é equivocada por si. Para mim, sorvete de chocolate pode ser muito reforçador, para você não, você pode detestar sorvete de chocolate. Então, assim, você achar que uma única coisa, e você tratar todo mundo da mesma forma na sua equipe, e você estipular as mesmas premiações ou as mesmas punições para todo mundo, você vai ter um melhor desempenho, isso é equivocado, porque o desempenho é individual. Então, você ser flexível com a sua equipe, ele é fundamental. Eu lembro uma vez, eu vi uma entrevista lá do Muricy Ramalho, quando era técnico do São Paulo, que tinha um jogador lá que não estava desempenhando bem em campo, e de repente começou a jogar bem. Aí ele falou assim, olha, tem jogador que precisa de porrada, tem jogador que precisa de incentivo, e tem jogador que precisa de um abraço.
o Dagoberto aqui precisava de um abraço, né? Ele começou a render. Não adianta falar que se fizer gol ganha mais ou me ameaçar punir. Cada jogador tem um estilo, né? Mas saindo um pouco do futebol, né? Já que tô aqui entre duas mulheres hoje, não sei se gostam de futebol ou não, mas chega de metáfora futebolística por hoje. Alexandra agora, um pouquinho. Alexandra Santos, ela é EPPGG da 7ª turma, né? Exerceu diversos cargos na área de gestão de pessoas, atualmente é superintendente adjunta de administração, finanças e gestão de pessoas da ANA, Agência Nacional de Águas. Doutor em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB, com estágio na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, possui mestrado em Ciências da Informação pela UNB, instrutora da ENAP, foi pesquisadora e colaboradora da Universidade de Brasília, com mestrado profissional em Administração Pública. Alexandra, o desempenho está vendo que não é uma coisa fácil de medir, não é uma coisa fácil assim da gente chegar a um critério, como é que estuda ou não estuda isso. E sempre houve na administração pública uma tentativa da gente colocar, estudar o desempenho e medir, isso é novo, já vem de muita data, tem um histórico em torno disso, como que funciona? Eu vou primeiro contribuir um pouco com a questão da Marisaura do conceito de desempenho, na linha da gente entender um pouco o desempenho como ação ou conjunto de ações de um determinado indivíduo com vistas a um objetivo. Esse objetivo pode estar claro ou pode não estar claro, pode estar implícito, mas é uma ação humana dentro da organização, é isso o desempenho. E desempenho é diferente de resultado, né? O resultado é a consequência da ação humana dentro da organização. Então, frequentemente no setor público a gente quer medir resultados e a gente está pouco olhando para o processo de desempenho em si, né? A gente já tem uma longa trajetória de trabalhar a avaliação de resultados ou trabalhar a avaliação de desempenho no momento estanque. Então, eu tenho ao longo do ano um determinado período onde eu aplico um formulário de avaliação e eu vou fazer uma avaliação com base no comportamento passado do último ano do meu servidor. Essa avaliação de desempenho existe há vários anos, ela foi muito utilizada principalmente no governo Fernando Henrique, onde a gente teve a criação das gratificações de desempenho e ficaram atreladas à avaliação de desempenho. Recentemente a gente teve a criação de novos modelos de avaliação de desempenho, o bônus para a Receita Federal ou os honorários advocatícios, que são alguns outros modelos também controversos, e a gente tem recentemente um PL que disciplina a avaliação de desempenho, principalmente com o objetivo de regulamentar a Constituição no que se refere à demissão por avaliação de desempenho. Mas acho que o relevante é a gente entender, nós temos 3 claros preditores de desempenho na literatura. E eles apontam que um preditor é o contexto de trabalho. O contexto de trabalho está relacionado ao suporte organizacional, ao suporte material, ao suporte de chefia, ao estilo da liderança, por exemplo, dentre outros fatores. Uma outra variável preditora do desempenho é a competência, é o saber fazer, então a pessoa ter capacidade de fazer. E a outra variável importante do desempenho é um pouco que vocês estavam falando. Então, a gente tem essas 3 variáveis na literatura, e o que significa? Significa que se eu fizer uma boa gestão dessas 3 variáveis, em tese eu tenho um bom desempenho. E a gente está esquecendo de fazer a gestão dessas 3 variáveis e está querendo avaliar resultado que a gente não consegue estabelecer. A gente tem uma dificuldade em definir meta, de estabelecer uma cultura efetiva de que essa meta seja mensurável, alcançável, uma meta que seja, que o servidor seja o único responsável por ela. Meta individual, né? Isso. Você fala meta da organização. Exato. No caso do bônus da Receita, é a meta da organização, não é individual, né? É uma meta geral sobre a quantidade de fiscalizações realizadas. Então, a gente tem esses 3 fatores, 3 preditores que são muito clássicos na literatura, que a gente tem se debruçado muito pouco. Então, nos últimos anos, a gente está focando muito em medidas e muito pouco em entender o que significa o desempenho. Então, por exemplo, uma crítica ou sugestão ao PL de avaliação de desempenho é que em um determinado momento, para além de avaliar características comportamentais ou avaliar o alcance de metas, se faz também uma análise do problema de desempenho. Por exemplo, eu e você trabalhamos em 2 organizações diferentes. Na minha, eu não tenho um estilo de liderança que favoreça o meu desempenho, eu tenho fatores estressantes no meu trabalho, eu não tenho uma estação de trabalho adequada, eu não tenho autonomia no meu trabalho.
Você no seu trabalho tem uma relativa autonomia, estação de ambiente adequada, um estilo de liderança que te favorece, grupos de trabalho, equipe que te ajudam, certamente o teu desempenho vai ser diferente do meu. Então, em nenhum momento, em nenhuma regulamentação de avaliação de desempenho, a gente se propôs a analisar os preditores ou os problemas de desempenho. A gente está muito focado em analisar o indivíduo, que não é exclusivamente o único responsável pelo bom ou mau desempenho, né? É o indivíduo considerando o entorno dele, as condições. Exato, que é o que a gente chama um pouco de contexto ou suporte. Né? Hoje a gente divide o suporte como organizacional, o suporte psicossocial ou o suporte material. Você tem uma planilha de Excel para entregar, mas você não tem o Excel no seu computador. Isso vai afetar o teu desempenho. Estou dando um exemplo simples. Exato, você vai ter que né? dividir com um colega do lado, vai ter que fazer em casa, exato. Então, essa condicionante, esse preditor do desempenho, ele é essencial para a gente avaliar. E a gente não está, em nossos modelos, a gente avalia muito pouco. Né? Ou não avalia. E a gente está avaliando, tudo bem, uma vez chegando a esse critério, conseguindo consolidar um critério que seja minimamente consensual de avaliação. O que a gente faz com essa avaliação no instante seguinte? Para apurar os erros, buscar um resultado melhor, tem efeito para o servidor que foi avaliado, como que... Tem um pressuposto de que essa avaliação ela gera uma motivação. Né? A gente parte de um pressuposto de que no contexto individual, a partir do medo, sei lá, do receio de ter uma avaliação ruim, ou da busca por uma avaliação muito boa, a pessoa vai se desempenhar melhor para poder receber nota 10 lá no formulário dela. Pois é, na prática isso não acontece. Por quê? Primeiro, o ser humano ele é muito imediatista, a gente tem estudado muito lá na ENAP a questão do comportamento humano no trabalho e os ensaios comportamentais, e a gente toma decisões muito imediatistas. Então essa coisa de daqui a um ano meu chefe vai me avaliar e pode ser que eu receba um 9, e isso vai impactar, de eu perder um percentual da minha gratificação, isso é muito pouco mobilizador. Tem outras coisas que são muito mais mobilizadoras. A gente fez um estudo lá com um professor da Universidade de Londres sobre o que mobiliza os servidores no Brasil, na administração pública federal. Então ele fez uma amostra entre ministérios, e aí só na conversa com ele, explicando o modelo brasileiro, ele falou assim, então tá, então se o servidor quiser crescer no trabalho no Brasil, ele tem que ser bem relacionado para ele ocupar um cargo, ou ele tem que estudar para passar num concurso melhor, é isso? Você vê, ele é uma pessoa que veio de fora, que não... Aí a gente... É isso. Aí ele falou, então, qual o estímulo que o modelo de vocês dá para a pessoa fazer boas entregas, para a pessoa se desempenhar? Não tem nenhum... Não tem um sistema de... suporte. Que é um suporte. Então, assim, isso é muito claro. Que as pessoas acabam, então no estudo que a gente fez, a gente aplicou um questionário survey, o que ele percebeu? Que os mais jovens estão muito dedicados a tentar estudar, ou estavam à época, né, ainda há 2 anos atrás, para estudar, passar num novo concurso, né? Então eles não... Mas ele não vê a chance de ser promovido porque ele fez mais entrega. Ele não vai ser. Ou ele vai ser promovido por tempo, ou ele vai ocupar um cargo. A gente tem 600 mil servidores na administração pública federal direta ativos e 20 mil cargos, menos agora um pouco. Quer dizer, a maioria das pessoas nunca vai ocupar um cargo na vida. Então ele já sabe... Não é aquela coisa de, às vezes, esse funcionário aqui está rendendo bem, ele tem condição de liderar uma equipe, eu vou colocar ele num cargo chefia. Muitas vezes, isso, até um ponto positivo para ele, né? Mas se ele não tiver conexão política... o critério a gente nem fala política, porque os estudos que a gente fez sobre médio escalão também, a conexão política ela é menor do que a gente imagina, política partidária. Sim, né? O IPEA também fez esse estudo, mas o relacional é muito forte. Mais do que o de entrega, de resultados que a gente tem dificuldade de medir. É importante, Alex, a gente pensar que o sistema de incentivos não necessariamente está atrelado a cargo, mas ele está atrelado ao conjunto de motivações de uma pessoa. Então, por exemplo, eu e você novamente, a minha motivação pode ser eu ter uma jornada flexível de trabalho, enquanto a sua motivação é ter um cargo comissionado mais elevado. Então, o que a gente precisa atrelar a uma gestão de desempenho é ter um sistema de incentivos em que a pessoa enxergue que o bom desempenho dela resulta em algo, né? Em algo que ela almeje, né? Dependendo das expectativas. Um horário flexível, um cargo, então um curso, então esse sistema de um reconhecimento. Ou mesmo uma ascensão, porque a gente não tem ascensão meritocrática. A nossa ascensão se dá por tempo de trabalho ou por passar num outro concurso. A gente não tem nenhum modelo de ascensão. Passagem do concurso, né? Passou no... Isso. E depois a gente tem, claro, de carreira para carreira há uma diferenciação, né?
Até falar algumas carreiras mais hierarquizadas tem um pouquinho, por exemplo, as carreiras militares Isso. ou outras têm algum critério. É. Não é 100%, tem falhas, mas ainda existe. Outras carreiras elas são um quadrado, né? Você não tem uma pirâmide, todo mundo chega no topo, ela acaba virando uma pirâmide invertida, porque vai chegando todo mundo batendo no topo, fica mais gente no topo do que na base. Muito cacique para pouco índio. Como você não tem diferença de atribuição, né, acaba sendo apenas uma progressão por tempo de serviço. E aí um outro ponto que eu queria bater aqui, que eu falei para polemizar, é o seguinte, quando você fala de avaliação de desempenho e publicação do resultado, que tem uma coisa você avaliar e falar para o servidor, olha, tá ruim ou tá bom. Aí quando você publica, principalmente quando ranqueia, uma experiência que eu já tive, quando no passado eu trabalhei com política pública de segurança pública, fazia o monitoramento do SUSP, Sistema Único Sistema Único de Segurança Pública. Na verdade não era avaliação de pessoas, eram no caso os estados, mas a gente ranqueava os estados conforme estavam aderindo mais ou não ao SUSP. O que eu notei é que é o seguinte, você pensa, você coloca o cara em primeiro, ele fala, legal, estamos em primeiro, tudo bom. O que você coloca com uma classificação ruim, raramente ele pensa, precisamos melhorar para subir no ranking. Ele pensa, a vida é assim mesmo. Eu tô por último, eu vou ficar aqui mesmo, vão zoar comigo, a vida é assim. Isso não estimula, ou estimula muito pouco com que o mal colocado queira subir. Na avaliação individual, vocês têm sentido isso? Vocês ranquearam alguma vez? Lá na ENAP a gente tem trabalhado, eu estou no laboratório de inovação agora e que tem estudado muito esses modelos colaborativos. E hoje já tem muitas evidências sendo desenvolvidas que em lugares onde o foco é a geração de valor público, os ambientes colaborativos, eles geram melhores resultados do que os ambientes competitivos. Só que a gente tem uma visão e um olhar ainda muito forte de que é via competição que você vai alcançar você estimular algum tipo de competição entre as pessoas e que isso você vai alcançar melhores resultados. Muito pautado no modelo privado, de concorrência, mas mesmo as organizações privadas, se você pegar essas organizações exponenciais, elas não estimulam muita concorrência entre os seus trabalhadores. Elas estimulam a colaboração para competir com o outro no mercado. Aí a gente fica achando que se a gente criar um ambiente competitivo entre servidores públicos, de que isso vai melhorar o resultado. Mas como a nossa entrega é uma entrega de geração de valor público para a sociedade, que nem sempre é uma coisa mensurável, né? Nem sempre dá para medir qual a geração de valor público que você gerou para aquelas pessoas, você pode falar, tem todas as crianças que estão na escola, mas qual o valor público de aprendizagem? Aí tem métricas de aprendizagem, mas de melhoria de vida daquela pessoa, de melhor relacionamento com a família dela. Não é muito fácil de medir. Então nem tudo você consegue ali no tete a tete medir. Então, ambientes colaborativos que gerem significado, que a pessoa perceba um significado no trabalho, isso é muito mobilizador. Ou seja, a palavra é cooperação, mais do que competição e mais do que recompensa, é cooperação, né? Agora tem uma coisa que eu gosto de falar, porque um dos principais fatores que determina, tem alguns estudos empíricos que mostram que o que gera desmotivação é sentimento de injustiça. O sentimento de injustiça no trabalho, ele gera uma desmobilização muito grande. E o nosso sistema hoje, ele é muito ruim. Você sabe, se é servidor, a gente quer servidor, você chega lá no ambiente de trabalho, você tem 10 carreiras diferentes, 10 formas de contrato, é um terceirizado, um sem vínculo, uma pessoa de uma carreira estruturada, uma pessoa de uma carreira desestruturada, todo mundo às vezes trabalhando junto, fazendo trabalhos similares, você não tem... Então aquela pessoa, eu já ouvi relatos, as pessoas às vezes falam, olha, eu não acho que eu ganho mal, mas eu me sinto injustiçada, às vezes, vendo um colega, sei lá, que está fazendo a mesma coisa que eu lá num outro poder, que faz o mesmo trabalho que eu e ganha 3 vezes mais. Isso gera um sentimento de injustiça que é desmobilizador para o desempenho. A grama do jardim do vizinho está mais verde que a minha. Todas as gramas estão mortas, tudo bem. Agora, se a outra está mais verde que a minha, aí tem um problema. Exatamente. Então, o sentimento... Porque a gente tem que ter um cuidado de falar assim, não, mas você tem que ser altruísta, você está no serviço público, você vai gerar valor público. Mas se a pessoa sente... tem um sentimento de injustiça. Tem uma razão, porque entender o altruísmo, entender por que eu estou fazendo aquilo, qual a razão de eu estar fazendo, o bem que eu estou fazendo. E além disso, sentir que é justo, né? Por isso que os sistemas, às vezes que você tem algum modelo de ascensão, as pessoas que têm critérios, né, que têm mensurações, que não seja uma mensuração só cognitiva, que a gente só mede o cognitivo, né? A pessoa sabe fazer uma prova, a gente não mede atitude, a gente não mede engajamento. Então, os sistemas que têm algum tipo de métrica, eles acabam gerando um sentimento de justiça um pouco maior. O critério está posto, está claro, e eu sei. Por que o concurso público a gente acha justo? Porque está posto. Os critérios são objetivos. Aliás, na verdade, tem critérios. Eles até podem ser um pouco mais subjetivos. Tem carreiras que têm processo de entrevista, que tem outros tipos...
avaliação psicológica, as pessoas acham justo, porque o critério está colocado. Agora, no nosso caso, o critério não está colocado. Quando o critério não está colocado, ou está colocado de forma injusta, é porque foi uma falta de planejamento do Estado lá atrás, não sei o quê. Acaba que isso é desmobilizador no médio e no longo prazo para as pessoas. Alex, tem um ponto interessante que a Marisela comentou e que você comentou da questão da cooperação e da competição. Nós temos alguns estudos clássicos na psicologia social que fizeram estudos comparativos em diferentes culturas, de setor público e de setor privado, em diferentes países. E nós temos claramente uma cultura de cooperação no serviço público brasileiro, que é similar, por exemplo, à cultura de cooperação no serviço público japonês, em outros países, que é diferente de uma cultura de competição norte-americana. Né? Então, a gente vem adotando modelos, não só modelo de gestão de desempenho, mas vários modelos de gestão de pessoas, com foco em culturas e que se desenvolveram em culturas competitivas e não em culturas colaborativas. Então, na verdade, a gente não conseguiu desenvolver um modelo próprio, né? A gente não consegue desenvolver um modelo autóctone próprio para uma cultura que tenha características onde eu não desejo o seu emprego, eu só desejo que a gente tenha um sistema justo, de incentivos justos, e a gente está contribuindo todos para o mesmo objetivo. Né? Se eu vender mais do que você, não vai fazer diferença. Né? No setor privado isso faz diferença, no setor público não. A gente está visando um valor público que é muito maior do que a soma do meu e do seu resultado. Que não é para dividir. Às vezes você fala de vender, você pega uma loja, o vendedor lá, cada vendedor tem um salário fixo, mais X% de quanto ele conseguir vender. Então é cada um por si. Isso, se exato. Se você está vendendo ou não está vendendo, não importa. Importa quanto eu vou vender e vou ganhar de comissão. Exato. Né? Agora, já, por exemplo, você vai num restaurante, tem lá os 10% de gorjeta do garçom, que eles dividem entre eles. Né? Não é você aquela mesa, pelo menos eu não conheço nenhum restaurante assim, que você atende essa mesa, então a gorjeta daquela mesa é sua. Não, vai para um bolo geral e divide. É um sistema de cooperação. Né? O engraçado é que esse sistema de cooperação, ele se reflete nos modelos que a gente já tentou fazer de avaliação de desempenho. Quando se começou a fazer a avaliação de desempenho, a aplicar a avaliação de desempenho, a primeira coisa que aconteceu foi todo mundo tirar 10, né? O que revela esses traços. Pode revelar leniência, mas também revela cooperativismo, algumas coisas. O que aconteceu? Se instituiu uma curva forçada, na época ainda, na época do Fernando Henrique. Isso, que nem todo mundo vai poder tirar 10. Então, alguns vão tirar menos. O que aconteceu? Um revezamento. O próprio grupo criou um sistema em que ninguém saía prejudicado e começou a revezar notas. Então, a gente tem um traço cooperativo que a gente não consegue ter um modelo que ajude a gente a fazer esses laços. A gente está desenvolvendo modelos ou adotando modelos que são um pouco contra essa nossa estrutura. E é ruim porque envolve, como boa parte das carreiras tem gratificações que são atreladas a esses sistemas de avaliação, envolve uma grande quantidade de pessoas dentro das organizações, nas áreas de recursos humanos, que estão ali empenhadas só nisso, em processar essas avaliações, pro forma e processar esses formulários. Então, não é sem custo isso para o Estado, é uma coisa que na prática não funciona, as pessoas, esses formulários, eles não geram uma melhoria de desempenho. Claro que um gerente, um líder, ele vai fazer um bom uso disso, ele vai aproveitar a oportunidade para ter uma conversa estruturada com a pessoa. Porque às vezes mas a gente sabe que a liderança mesmo, ela é no dia a dia, ela é todo dia. Né? Não dá para ser uma vez por ano quando eu vou preencher o formulário, porque aí gera um sentimento de injustiça. A pessoa esperou um ano para me falar que eu estava pisando torto, que eu não devia estar fazendo isso, eu não devia estar fazendo aquilo. Aquela coisa, você vai me avaliar e sempre o avaliado, se a avaliação é ruim, ele vai culpar ou o critério ou o avaliador, dificilmente ele vai reconhecer, realmente eu errei nisso aqui. A gente vê isso como experiência. Eu acho que também falta talvez você chamar individualmente, né, e não publicizar uma avaliação. Eu lembro quando eu estava na Escola Superior de Guerra, uma vez me deram a missão lá, durante os cursos, repreender alunos ali, por bobagem, aluno que pegava o microfone, exagerava e falava demais, umas coisinhas poucas assim, mas estava exagerado. Aí me pediram para eu repreender, aí eu chamei a pessoa no canto e falei. Aí veio um oficial general e falou, interessante esse método, porque lá no quartel a gente tem o hábito de quando quer repreender, colocar a tropa inteira assistindo, chama a pessoa que vai ser repreendida e vai lá e descasca, né? Não, mas é legal você falar ali, claro, você fala 1, 2, 3 vezes em privado, não resolveu, aí você tem que tomar uma outra atitude. Mas não, eu chamava a pessoa em privado e falava, olha, não pode monopolizar o microfone, não pode fazer aquilo e tal. A reprimenda era feita dessa forma.
E aí a gente tem a questão dessa avaliação, que independente do resultado ser transmitido para o avaliado em privado ou não, também quando ela está atrelada, no caso dessa aí da avaliação de desempenho da nota dos anos 90, lá do Fernando Henrique, atrelada a uma parte do salário. Significativo. Que aí também não é só a questão de falar ou não falar em privado. Muitas carreiras ainda estão. Né? Várias carreiras ainda hoje têm boa parte do seu salário atrelada. Sim, se receber uma nota muito baixa, ela perde um percentual significativo da sua remuneração. O que acontece é que ninguém dá nota baixa. Até porque também, como a gente não tem critério claro para a ocupação das posições, você também não quer se desgastar e criar inimigos. Porque você não fala assim, aquela pessoa, ela é tão ruim no ambiente de trabalho que ela nunca vai ocupar um cargo. Eu não sei. Amanhã ela pode ser bem relacionada, ocupar um cargo e virar meu chefe. Então, para que eu vou me desgastar com essa pessoa, porque não tem critério também para a ocupação dos cargos? Né? A gente já viu pessoas ocupando cargos que a gente sabe que não tinha a menor condição. Porque no ambiente de trabalho, a entrega era... O networking vale mais do que uma avaliação bem feita. Não, o networking vale mais do que o bom desempenho. Sim, vale mais do que o bom desempenho. Mas o que a gente está falando um pouco é que você pode gerir desempenho sem aplicar uma avaliação de desempenho, entendeu? E aí muito se fala na literatura de gestão de desempenho sem avaliação de desempenho. Gestão de desempenho, eu vou criar um sistema de incentivos que é permanente, né? Para os servidores, vou criar uma cultura de feedback que também é permanente, então a chefia tem que estar acompanhando o desempenho individual e dando os retornos constantes, não pode ser um ano depois do que a pessoa executou, e aí eu estabeleço os mecanismos de premiar o bom desempenho com base no meu sistema de incentivos, punir o mau desempenho, eventualmente, com base nesse sistema de incentivos. Então, é você criar mecanismos em que você pode gerir o bom ou mau desempenho sem necessariamente ter um formulário estanque que é contaminado por vários fatores aí negativos de uma avaliação. Eu lembro, inclusive, como estimular, né, o desempenho, eu lembro na nossa aula do curso de formação lá com o Gaetano, ele falou que tinha 3 formas de você buscar ou fazer com que as pessoas se mobilizassem para atingir um fim, buscar os resultados. Tinha o porrete, a cenoura e o sermão, né? Aquela coisa. Eu estou vendo assim, até hoje a gente usa muito, até porque é mais cômodo, que pode gerar resultado mais rápido, é o porrete e a cenoura, né? Quer dizer, ou a punição, ou você ganha algo se fizer. O sermão, ele é mais demorado para ter efeito, mas o efeito, quando ele surge, ele é mais perene, tende a ser mais concreto, a pessoa está acreditando, convencida de que é importante fazer aquilo. E a gestão de desempenho está caminhando, quando você fala, não é só aquela avaliação de curto prazo ali, não é só pensar também uma coisa permanentemente, né? Estamos evoluindo muito assim para buscar essa cultura organizacional, que é importante, a pessoa entender, né, o que ela está fazendo ali, que vai além do simplesmente o cooperativismo ou com competição. Sim, sim. Entender por que eu faço isso. Eu tenho que preencher essa planilha de Excel, mas por quê? Eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo, né? Eu acho que existe na administração pública níveis de maturidade distintos e organizações que trabalham melhor a gestão de desempenho e outras não. Eu acho que é difícil a gente generalizar, né? Até meio receoso falar, a gente não faz gestão de desempenho. Mas eu acho que existem algumas ilhas em que a gente pode perceber isso e em outros lugares a gente não percebe. Eu posso dar um exemplo um pouco meu pessoalmente, eu percebo claramente nas agências reguladoras que a gente tem um sistema de incentivo melhor. Né? Tanto no que se refere à ocupação de cargos, exceto diretores, todos os demais cargos são ocupados, grande maioria, por servidores da própria agência, né? Com qualificações, com a questão de capacitação. Então, eu acho que existem ilhas de excelência, mas eu acho que o papel, talvez, de nós como formuladores de política na área de gestão de pessoas, dentro de uma organização, ou até mesmo no Ministério da Economia, é incentivar uma cultura de desempenho. E não uma cultura do porrete. Né? Então, é criar mecanismos que a gente possa... E a cenoura, até hoje, quando se fala de cenoura, você pensa num pequeno aumento de salário. A gratificação, né? O plus. Uma promoção, né? Que o pessoal privado usa muito essa palavra promoção. Aqui a gente fala, não, é nomeação e exoneração de cargo. Ou a pecúnia, né? O dinheiro. E a pecúnia, ela gera uma melhoria de desempenho no curto prazo, mas muito rapidamente, a gente fala, o brasileiro rapidamente se endivida, conforme o que ele ganha, e aquele aumento ele deixa de ser motivador. Então, o dia a dia, por exemplo, uma coisa que, inclusive, a atual Secretaria de Gestão de Pessoas está muito alinhada é formar lideranças para ocupar cargos, e não depois de já ocupando os cargos. Isso é uma coisa bem interessante, porque hoje o que a gente tem?
Lá na ENAP mesmo tem vários programas de formação de liderança e a gente fica tentando atrair aquelas pessoas que já estão nos cargos. O ideal era que as pessoas, como no modelo canadense, por exemplo, você não ocupa um cargo sem passar todo um programa de formação para liderança. Eu tive a oportunidade mesmo de participar de alguns programas que eles fazem, inclusive para vice-ministro, que são programas basicamente de como lidar com diferenças individuais no ambiente de trabalho. Não são cursos técnicos, são cursos atitudinais. De como você conversar com as pessoas, como você lidar com a diversidade, como você criar... Porque dentro das equipes de trabalho, às vezes assim, pintou uma viagem. Às vezes você fala assim, nossa, vou premiar o meu melhor. Você vai na viagem. Às vezes a pessoa não quer ir, porque às vezes ela não gosta de sair de casa, ou ela tem um filho pequeno, ela não tem com quem deixar. Então tem uma série de questões que aquela pessoa, para ela, o que pode ser um super incentivo para um, fazendo uma viagem internacional, uma missão para o outro vai ser um caos. Então, assim... A gente também tem que entender que é individual e que os incentivos, eles não são apenas pecuniários. A gente tem que ter o pecuniário, muitas vezes, hoje o incentivo ele é 1.000, aí o 1.000 amanhã é pouco. Para quem quer um incentivo pecuniário, o 1.000 depois tem que ser 2.000, tem que ser 3 e não para. Então o 1.000, que é o incentivo hoje, amanhã ele já não é mais. Ele meio que incorpora, assim, né? Meio que uma coisa que fica, a vida é assim mesmo. É isso. E é importante, Alex, um pouco que a Marisaura comentou da questão dos estilos de liderança, que também são muito utilizados ou frequentemente estudados nos estudos de desempenho. Então, a liderança ela é um grande preditor do desempenho. Se eu tiver um líder que me sufoca, não me dá autonomia no trabalho, não compartilha, não divulga claramente as metas e os objetivos, não me fornece feedback, certamente eu não vou ter um desempenho satisfatório. Então, o que você tem que ter também é incentivar uma formação de líderes para eles saberem gerir o desempenho de seus servidores. Desde o começo, não é um ano depois. Então, o meu servidor chegou na unidade, eu tenho que reconhecer o estilo de motivação dele, o que motiva aquela pessoa, eu tenho que saber qual é a melhor forma que aquela pessoa aprende. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que ela tem um problema de competência, eu coloco ela no curso, ela não quer, ela quer uma aprendizagem no trabalho. Então, eu tenho que saber qual é a melhor forma que a pessoa... E qual é a melhor forma de incentivar essa pessoa. E definir claramente desde o começo as metas, os resultados, o que eu espero. Mesmo que isso não seja também tão quantificável assim. Entendeu? Então, o estilo de liderança é uma outra questão que está dentro do contexto, dentro dos 3 preditores do desempenho, que é relevante para o desempenho, determinante. E a gente está propondo modelos que em nenhum momento a gente avalia estilos de liderança. E um fator muito essencial da liderança é ter reconhecimento entre os liderados. Os liderados precisam reconhecer naquele líder alguém que é uma referência, que merece respeito, que vai olhar, receber uma orientação e vai, opa, isso aqui é sério e tal. E aí você precisa realmente desenvolver um sistema meritocrático, não só na entrada, na seleção da investidores de cargos públicos, mas depois também, algumas carreiras têm umas poucas ilhas de excelência dentro do governo, mas precisamos desenvolver mais, porque é reconhecido. Onde você tem um critério objetivo de ascensão profissional, e que você chega lá em cima, se você tem condição de ser líder, se você se capacitou para isso, se você tem reconhecimento entre os liderados para ser líder, aí você não tem direcionamento na base, ou tem muito pouco. Quando não tem, aí acontece isso. A pessoa sem qualificação está ali, eu estou aqui estudando a vida inteira, eu me preparei, chegou outro porque ele tem o network, né? Você falou, não é conexão pessoal, que é o termo que você usou, né? Não é conexão política, do médio escalão. Então aí ele entrou pela conexão pessoal. Então para que eu vou me esforçar? Quer dizer, eu vou me esforçar então para ter conexões pessoais. Aí quer dizer, não brigar com ninguém, não arrumar inimigos, dar 10 para todo mundo, e aí você cria esse sistema de incentivos perversos, né? É outra questão contextual muito do setor público, que às vezes a gente desconsidera, mas que é muito relevante, é a descontinuidade. Porque às vezes o servidor está muito engajado numa determinada política pública, e aí com a mudança da alta direção, muda-se todo mundo em cadeia, e às vezes você sabe, aquela política estava dando certo, estava alcançando os resultados, mas você descontinua porque você quer fazer algo diferente da gestão anterior. E isso também é muito desmobilizador para o servidor. Então, assim, o tempo médio de permanência no Brasil de um ministro de Estado são 2 anos. E aí, a partir da mudança do ministro, mudam-se os secretários, não é sempre, né, gente? Mas, assim, em regra, muda os secretários, muda os diretores, muda os coordenadores gerais. Então, tem, às vezes, uma mudança tão grande. E para aquele servidor que estava ali muito engajado, que ajudou a construir uma política, que estava já medindo os resultados, porque dependendo da política pública, o resultado não vai vir em 2 anos. A gente sabe que política pública, o resultado às vezes ele é médio e longo prazo, sei lá, política de educação.
Nunca você E vai às conseguir o vezes- resultado em um ano. E Você a vai... anedota é que no Brasil o longo prazo é 4 anos do governo, né? Pois No é. governo, isso é o nosso longo prazo no Então, Brasil. assim, Aí não dá. também tem isso que também é muito desmobilizador para o servidor. E aí chega a ser cruel você jogar toda a carga e toda a criminalização da coisa não está dando certo no desempenho individual do servidor, que às vezes já passou por tantas vezes, por tantas mudanças da política pública em que ele atua e que ele vê uma coisa que estava dando certo sendo desmontada porque eu não vou... esse modelo não vai funcionar mais porque era do governo anterior e a gente agora quer fazer uma coisa diferente. Quando a pessoa só muda o nome, tá bom demais, né? Mantém, Tá ótimo, muda só é. o nome, muda o cartaz, aí tá bom Isso. demais. Então, assim, é um desafio a institucionalização das políticas também no Brasil. A gente, às vezes, tem políticas que podiam ser coordenadas e não são, porque a gente não consegue... Então, também é um fator contextual que numa empresa privada você não vai viver. Nenhum presidente vou comprar uma empresa e vou mudar de cabo a rabo todo o meu Primeiro que não se compra gerente. todo dia, não se, como se muda de Exatamente. governo a cada 4, 8 anos. E Exatamente. quando tem a compra, em geral, ninguém chega quebrando Não, cristais, só se for mudando louco. tudo. Exatamente. Ele pega a equipe que tá lá, eu quero saber, mexe um pouquinho, dá uma direcionada ali, mas Exatamente. E para isso, essa é a ideia, né, de ter carreiras de Estado que começaram a ter em grande volume há uns 30 anos no Brasil, de 30 anos para cá, que é você constituir esse corpo Isso. técnico, meritocrático, essa burocracia bebeliana que vai dar continuidade. O governo eleito pelas urnas vai chegar nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, vai chegar e dizer, nós vamos caminhar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas você não vai dar um cavalo de pau ali, mudar tudo. Não, claro que você tem que ter um gabinete, né? Sim. Qualquer país do mundo, o governo eleito vai ter um gabinete de confiança, vai trilhar prioridades e que às vezes são díspares, né? A gente está falando de governo, então às vezes você pesa a mão mais para cá e diminui para cá, isso é comum. Sim, isso é o governo, vai dar a linha. Né? Exatamente. Mas isso, senão, o meu ponto aqui é o seguinte, tem que ter esse corpo técnico, para isso é do concurso público. Tem que aperfeiçoar o concurso público, ter concursos públicos. Não adianta achar que vai trazer o super-herói que vai resolver tudo, ele vai depender da máquina. Não tem como ele tirar e vou colocar meu pessoal aqui. Não vai resolver. Você tem uma cultura organizacional que foi desenvolvida, tem um acúmulo de experiências todas ali, que você tem que... É aquele pessoal que não é partidário. A maioria dos servidores públicos não tem partido. Até, por um lado perverso, a história da conexão pessoal, não quer brigar com ninguém, eu quero estar bem com qualquer governo que vier. Então, muitos servidores querem servir, querem ter o reconhecimento profissional, querem ter o incentivo pecuniário, independente do governo. Então, o governo tem que saber aproveitar Ô, Alex, isso, você né? pode ter sua preferência político-partidária, nós somos cidadãos e a gente tem esse direito. Mas o meu trabalho... aí lá no meu trabalho é outra coisa. Eu estou atuando, na minha atuação na política pública, ela não pode ser pautada nesse sentido. Claro. Né? Só que quando você está numa política, muito engajado numa política pública, que você sabe que ela está gerando bons resultados, e vem uma descontinuidade por essas razões, é muito desmobilizante para o servidor. Claro que afeta o desempenho. Então, por que a gente está falando de todas essas questões? Porque quando a gente fala, vamos gerir desempenho, o que a gente pensa? Vamos fazer um bom questionário. Como que a gente faz um questionário aqui que as pessoas vão preencher, né? E que aí agora o servidor, é o próprio PL, eu falei, agora o servidor vai ter medo de ser mandado embora por insuficiência de desempenho. Vai. Isso não vai mobilizar comportamento. É o porrete, é que é o mais fácil, vi né? o Ameaça de servidor punição. vai ter que fazer um esforço muito grande para ele conseguir ser demitido via PL. Mas Na verdade, no não vai sentido, ser. A gente vai manter a cultura de formulário. A gente fez uma alteração no formulário. Você fala o PL que está em tramitação de Congresso agora. E a gente está fazendo uma alteração de supor que em 2 avaliações consecutivas ou 3 alternadas de baixo desempenho, isso vai levar à demissão. O problema é que as 2 consecutivas ou as 3 alternadas, na cultura que existe, ela não vai existir. A gente vai ter novamente uma cultura de a maioria dos servidores tem uma pontuação elevada. Né? Porque a gente não mexeu no que afeta o desempenho, a gente está mexendo num formulário de avaliação. Não, e assim, a gente sabe, claro, que existem maus servidores, como no setor público, no setor privado, não existe o malandro ali que quer se dar bem, isso tem. O problema também, eu vejo muito a nossa cultura jurídica, que a gente tem muito pouco benefício da dúvida, né? Então você tem um problema, você parte do pressuposto que todo mundo é um potencial infrator, né? É a tal da lei das estações, todo mundo é um potencial corrupto até prova do contrário. Agora tem um novo projeto em tramitação no Congresso, reformulando a 8666. Mas é que tá, você ao invés de punir aquele único, aquela minoria de servidor, o que você faz? Você pulveriza o dano causado por aquele servidor por todo mundo. Né? Então você cria um sistema onde todo mundo vai tirar 10 para não punir, a não ser que ele cometa uma falta muito grave. E aí, quebrando o sistema cooperativismo, que eu sempre falo, a deslealdade. Vai punir o sujeito por quê? Ele tem que ter feito alguma sacanagem com o coletivo. Se ele está improdutivo, ele não é punido.
né? Não sei se vocês têm essa Mas é porque experiência. também o critério de justiça do brasileiro, a gente tem um critério de justiça que a gente considera questões pessoais. Então, por exemplo, às vezes você fala que aquela pessoa está muito improdutiva, mas aí, tá com um parente com uma doença na família, ou não sei o quê. Então, a gente considera isso faz parte do nosso critério de justiça. A gente considerar essas questões pessoais, às vezes, que a pessoa está vivendo. E elas são importantes. Porque o ser humano, ele é afetivo. E as questões afetivas dele, que ele está vivendo, se ele sofreu uma separação, ou se ele está com uma pessoa muito próxima doente, isso vai afetar o desempenho dele no trabalho. E você ter um ambiente que acolha essa pessoa durante esse período, vai gerar um super entrega e compromisso depois. Isso é uma coisa. Quando a pessoa está de boa fé, estou com um problema na família, é uma coisa. E quando a gente tem o caso da má fé, tem as pessoas que se beneficiam do modelo, né, gente? Falo assim, não adianta você criar regras. Vou criar mais uma barreira, né, mais uma punição, porque você pode ter certeza, antes da regra entrar em vigor, o malandro já arrumou um jeito de bular isso aí. Ele já arrumou um jeito de tô tirando nota baixa, mas eu mudo de chefe para outro chefe me avaliar e eu saio para não ter 3 avaliações ruins consecutivas. Então não adianta você querer cercar, você já tem hoje mecanismos, né, de você buscar principalmente o melhor desempenho da equipe. E aí, se tem uma erva daninha, você vai lá em cima daquela erva daninha. Não cria uma regra que vai engessar todo o sistema, que vai engessar todo mundo menos a erva daninha. A gente está tratando uma medida global para um problema que é muito isolado, né? E uma medida global, porque é um instrumento global. Fora isso, por exemplo, alguns critérios que não necessariamente estão relacionados à tarefa ou nem ao contexto de serviço público, por exemplo, produtividade, assiduidade ou pontualidade, que podem ser cobrados no 812, mas não necessariamente tem a ver com desempenho, desempenhar melhor, mas eles estão lá contando. Então, a gente está criando uma medida global para um conceito que é multifatorial, né, que depende do contexto, principalmente. Então, a gente está... Esse negócio de obrigar todo mundo... Isso aconteceu recentemente aqui com a nova medida do governo. É que aí o argumento que foi usado foi a economia de energia, que vão fechar os órgãos públicos às 18 horas. Então, aí todo mundo vai ter que chegar às 8, sair às 18. Ou seja, uma fila, um trânsito para entrar, que vai ter que ligar todo mundo lá às 7h55. Né? A fila para entrar no prédio, bater ponto, passar na catraca. E para sair, vai sair todo mundo ao mesmo tempo. Né? Ou seja, a luz vai ficar acesa o dia inteiro, você só vai pagar a partir das 18, vai perder 1 ou 2 horas que poderia ficar a mais aí. E busquei achando assim, tudo bem, foi ligado à economia de energia, mas o ponto eletrônico, o tal da hora bunda na cadeira, já existe há mais tempo. E até a anedota, já que a gente está, inclusive, num programa aberto como esse, a gente fala dos problemas não só assim da parte boa da administração pública, mas dos problemas também. E a tal da hora bunda gera o que o pessoal brinca aqui, que é a lan house, porque antigamente você tinha o funcionário fantasma, ele deixa o paletó na cadeira e sai. Né? Hoje em dia, com a tecnologia, ele não deixa o paletó, ele liga o computador e sai. Ou então fica lá, tal departamento é mó lan house. Você chega lá, realmente, o pessoal está sentado na frente do computador, mas qual a produtividade? Não está olhando e-mail, está lendo notícia. Não está de fato medindo desempenho. Não é porque a pessoa está presente ali fisicamente, sabe? E hoje, é claro que algumas funções, você vai olhar assim, a vigilância, aí o recepcionista, o segurança, não dá, é físico ali, mas muitas vezes a produtividade... Se você pode ter hoje o conceito de teletrabalho, home office, que a pessoa produz de casa. Né? Produz e às vezes até melhor, porque você está no ambiente de trabalho, às vezes sala coletiva ou não, entram na sua sala para falar e quase sempre, muitas vezes, boa parte do tempo, assuntos aleatórios, que não são de trabalho, interrompe. Quando interrompe com o assunto de trabalho, tá bom demais, né? Mas às vezes no assunto de trabalho, e às vezes, dependendo, cada pessoa tem um perfil, mas se você está num local isolado, na sua casa, você produz mais do que estando ali fisicamente, Por isso né? que eu comentei um pouquinho que a gente tem níveis de maturidade distintos. E a gente também tem práticas que às vezes dão sinais distintos das outras. O teletrabalho, por exemplo, está crescendo absurdamente no setor público. Então, a CGU, várias agências, vários tribunais estão aderindo ao teletrabalho. INSS, recentemente, aderindo ao teletrabalho, o Ministério da Economia formulou. E aí, por outro lado, a gente dá outras sinalizações negativas de rigidez de horário, baixa flexibilidade de horário. Então, na verdade, a gente não tem uma uniformidade de práticas, né? A gente tem algumas intenções que são bem diferentes, muitas vezes, no que se refere à gestão de pessoas. Cada pessoa não quer que todo mundo calce o mesmo número de sapato, né? Mas às vezes, em alguns casos, até para você... algumas organizações criam uma cultura tão grande de abuso, digamos assim, que às vezes você tem que criar um mecanismo, mesmo que temporário, para você mudar o comportamento daquelas pessoas, para depois você flexibilizar. Então, em alguns casos, o governo realmente tem que agir assim, a depender das organizações.
Eu sou muito favorável àquilo que a gente flexibilize um pouco para que as próprias organizações tomem as suas decisões. Porque o que pode dar muito certo numa organização, na outra é desnecessário. Então, às vezes, por exemplo, algumas organizações, as pessoas criaram uma cultura ali, sei lá, de fazer meio período, todo mundo. E aí você tem que instituir um ponto eletrônico para as pessoas entendam que elas têm uma carga horária de 8 horas. Não dá para dizer que a pessoa em 4 vai produzir o mesmo que em 8. Não vai. Não vai. Né? Então, às vezes você, por exemplo, a faixa de pedestre. Quando começou a faixa de pedestre aqui em Brasília, tinha um policial multando. Quer dizer, a gente tinha que ter uma consciência de parar na faixa, mas você instituiu uma coisa que era a multa, e as pessoas aprenderam a parar na faixa de pedestre, e hoje você não precisa mais ter o policial, porque você criou um comportamento de parar na faixa de pedestre. Né? Então, hoje, aqui em Brasília, as pessoas... Às vezes o porrete não é necessário. Às vezes mas isso, por que eu falo? Porrete Como pedagógico. cada organização... Sim. Às vezes você tem que criar mecanismos, sim, gerais, para quando você precisa modelar um comportamento que está muito equivocado. Mas, quando você pensa num estado do tamanho... Não, e numa máquina do tamanho da nossa, e você coloca uma coisa para todo mundo, igual, linear, corre o risco de, em alguns casos, você conseguir modelar esse comportamento e gerar um resultado positivo, para outras situações, você gerar uma distorção. Né? Por exemplo, dependendo das organizações, às vezes o funcionamento do horário, ele funcionaria até melhor e geraria mais economia de energia num outro horário, né? Num outro modelo. Ou seja, ter sensibilidade, eu achava ter sensibilidade para se sentir mas não é fácil tomar as decisões também. A nossa máquina ela é muito grande, e ela é grande por conta do tamanho do Brasil, né? Tem também texto sobre o mito do inchaço, né? E tudo mais. O Brasil, em quantidade, a gente realmente... a máquina pública, ela ocupa um percentual do PIB alto, mas em volume e quantidade de pessoas, comparado com outros países da OCDE, por exemplo, a gente tem um volume bem menor de quantidade de pessoas. Gasta-se muito pelo tamanho da máquina proporcionalmente ao que outros países gastam. E também não tem equivalência, não dá para você jogar todo mundo no mesmo bolo. Né? A você... questão federativa também. Isso. Países, principalmente. União, Estados e municípios. A gente está falando de um continente, né, gente? O Brasil precisa ter uma máquina gigante mesmo, até porque são muitos serviços públicos a serem prestados, e gerenciar tudo isso é um desafio hercúleo, né? Também não dá pra gente... Agora, eu acho que a gente tem que debater e trazer estudos e insumos para que essas decisões possam ser tomadas com base em evidências, e não com base só na percepção do dirigente que está ali. No achismo, né? Por quê? Porque pouca gente estuda. A literatura de gestão de pessoas ela é muito prescritiva, ou seja, tem uma receitinha de bolo, siga essa receita, vai dar tudo certo. Que às vezes vem do setor privado. Muitas vezes vem, ou vem de modelos dos Estados Unidos, que tem uma outra cultura, e que a gente tenta replicar no setor público brasileiro, né? Uma coisa que foi desenvolvida no setor privado dos Estados Unidos. Então, o risco de não dar certo, e às vezes ao implementar você percebe que não vai não dar certo, mas a gente insiste, porque às vezes tem um custo até político. Imagina agora chegar e falar, olha, não tem mais avaliação de desempenho no Brasil. Não é fácil, é um custo político muito alto você fazer isso. Então, também essas questões a gente tem que considerar quando a gente traz essa discussão. Então, assim, o que eu, hoje, com base no que eu tenho estudado, eu acredito, eu acho que a gente tem que pensar em mudanças incrementais, não dá para fazer mudanças disruptivas, sabe, porque você mudar cultura, mudar comportamento humano não é uma coisa, sabe? E a gente tentando cada vez mais, aí puxar o Francisco Longo lá, né, gente, mérito e flexibilidade. Com certeza. Você ir dando mais mérito e ir flexibilizando na medida do possível, e sim punindo a má prática, e não gerando uma punição global. Claro, punir o mal, direto, a pessoa na pessoa, corrupto, ou a pessoa que está no ambiente de trabalho e não está trabalhando, sabe? Ou a pessoa que chega no trabalho, como você falou, e passa o dia, sendo que tem um gerente que está passando uma atribuição e ele não está correspondendo, tem sim que ter mecanismo de punição para essa pessoa, é óbvio que tem. Né? Mas você tem que ter para essa pessoa, nesse contexto, e a partir de um olhar para outras variáveis, de que aquilo, assim, não dá para exigir que uma pessoa foi garçom 30 anos, aquele serviço foi terceirizado, que essa pessoa agora vire um gerente, né? Ela vai ter limitações e como você reenquadra essa pessoa. Também é uma outra questão. Claro. Então, assim, é complexo, né? A gente quer soluções fáceis, lineares, causais, para problemas complexos. Complexo. E já caminhando para o final do programa, então, né, Alexandra, nessa linha aí... Então, um pouquinho na linha de... A gente fala muito de políticas públicas baseadas em evidências, mas a gente esquece de falar de gestão também.
baseada em evidência, porque a gestão não deixa de ser política. E a gente tem um corpo de estudos, sejam em outros órgãos públicos, em outros países, ou nacionalmente produzidos na academia, ou em outras instituições, que já indicam que a gente pode fazer um pouco diferente. Além do incrementalismo, o PL de avaliação de desempenho certamente tem um apelo popular gigantesco, então é um pouco o que a Marisaura falou, é impossível dizer, olha, o PL a gente não vai ter mais avaliação de desempenho servidores, mas a gente pode, dentro do PL ou de outras propostas, introduzir mecanismos. Olha, entre uma avaliação de desempenho e outra, eu vou querer uma análise do problema de desempenho. A análise do problema de desempenho, ela vai olhar variáveis que afetam o desempenho. Contexto, motivação, liderança. Estão adequados? Não estão? Né? O que pode ser feito? E aí a gente tem uma avaliação entre duas avaliações pontuais de metas. Então a gente pode colocar mecanismos nos modelos que já existem para tentar, de forma incremental, mudar a nossa cultura de desempenho. Ou, por exemplo, instituir um feedback que seja periódico. Olha, a avaliação de desempenho ela é anual, mas tem que ter 2 feedbacks por ano. Não deu feedback, então a avaliação de desempenho vai ter problemas. O que seria então o feedback? A gente tem que começar. O feedback é uma conversa, um retorno, e também feedback já informal na literatura influencia o desempenho formal. Da data a cada 2 meses tem alguma... desempenhos esperados, as metas esperadas e os alcances dos resultados. E se o servidor, aquela pessoa está tendo um problema de desempenho por motivação, por falta de capacitação, por condições materiais, então a chefia vai acompanhar por meio de reuniões periódicas formais, registradas, no setor privado acontece isso, a evolução em termos de desempenho do servidor. E vai estar entendendo, olha, eu não entreguei Excel esse mês porque a licença venceu e eu não tive Excel na minha máquina, não entreguei a planilha. No mês seguinte eu não tive condição. Então, essas questões que precisam ser trazidas para a gente começar a entender que desempenho, ele não é individualmente dependente, ele é contextualmente dependente. Né? E a gente incrementalmente alterar um pouco essa proposta, né? Com certeza trabalhar para melhorar, né? Sim. Então, considerações finais aí, Marisara. Eu acho que é um tema que a gente tem que discutir mais, estudar mais no contexto brasileiro, né? Tem pouco estudo no contexto brasileiro, do setor público. Então, assim, eu acho que teve essa iniciativa do professor Schuster de vir aqui, de estudar, mas eu acho que mais pessoas podem se dedicar a isso. A gente tem aberto portas lá na ENAP, no programa Cátedras, tem algumas pessoas estudando isso. Eu acho que é importante a gente produzir conhecimento sobre isso e também a gente testar coisas, né? Talvez numa pequena escala, mas coisas que nunca antes testadas. A gente não precisa necessariamente beber de uma experiência internacional, a gente pode até se inspirar, mas a gente pode testar e medir se isso funciona. Se você testa pequenininho, testa numa área, compara a área antes e depois, o que aquilo gerou de melhor resultado. Porque no fundo, gente, a maioria dos servidores quer gerar resultado para a sociedade. Sim. Entendeu? Eu até falo que se a pessoa não quer, ela está na profissão errada. Se a pessoa não quer melhorar a sociedade, não quer melhorar o Brasil, eu acho que a maioria dos servidores que você conhece, ele quer isso. Né? E ele quer ter condições para isso. Acaba que no dia a dia ali, às vezes as pessoas se perdem desse objetivo, que é o nosso objetivo, a carreira pública. Né? De querer um país melhor, de querer de uma forma mais qualificada, mas a gente precisa de todas essas condições. Com certeza. Né? Milagre a gente não aprendeu a fazer outras coisas. Que a nossa carreira também possa ser mais, diz também o nosso querido Gaetano, né? Porque a gente é muito PP e poucas pessoas se interessam pelo GG, né? Pela gestão governamental. Tema que é determinante, porque quando você fala de gestão de pessoas, você está falando de política pública. Claro. Né? Porque você não faz política pública sem servidores públicos. Então, assim, é condição para a política pública você ter gestão de pessoas nos ambientes do trabalho. E isso não é função só da unidade de recursos humanos. Isso é uma função da organização toda, né? Todas as pessoas que têm pessoas trabalhando junto têm que estar antenadas e têm que ter conhecimento sobre esses temas. Com certeza. Você concorda, Alexandra? O caminho é esse mesmo. Aperfeiçoamento por aí. Integralmente. E tem essa questão do campo de gestão de pessoas e de gestão em geral. A gente tem um pouco de dificuldade em angariar mais pessoas para estudos, mas de fato eu acho que é uma questão necessária
A gente precisa um pouco se debruçar sobre gestão. Gestão em geral e gestão de pessoas também. Não só gestão de pessoas, mas toda a área de planejamento, orçamento, finanças, a gente tem uma certa dificuldade em se apropriar desse tema de uma forma profissional mesmo. E aí, quando a gente fala profissional, é com evidências, com estudos, com suporte da academia. A gente tem esse suporte muito fácil. Intervir de uma forma adequada ou propor intervenções adequadas para o Estado a partir dessa. Com certeza, temos que olhar mais para a fim ali na ponta, ver uma coisa imediata, né, acontecer. Mas temos que ir para pensar também no meio, na gestão, no GG. Até porque né? quanto mais ágil, rápida e gastar menos recursos essas áreas B, mais recursos para a política pública finalística, mais tempo para a política finalística. Esse é o nosso papel. Né? Não é ficar a gestão per si, a gestão em prol da melhoria da política pública. Com certeza, esse é o nosso papel. Mas, igual, infelizmente, também já estamos batendo no tempo aqui do programa. A gente poderia ficar discutindo muito tempo, mas certamente vamos fazer mais programas aí sobre temas de e-mail, né? Hoje estamos aqui com a gestão de desempenho, vamos tentar focar também um pouco mais no GG. E para você que nos acompanhou até agora, espero que o debate aqui tenha contribuído, tenha trazido novas ideias. Muito obrigado pela sua audiência e em breve acompanhe aí a página da Anesp na internet, no Facebook, no YouTube também, que em breve vai ter aí postado sempre sobre políticas públicas no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Olá, internauta!